Olá, sejam bem-vindos ao ESGcast, o podcast que vai democratizar o ESG. Eu sou a Paola Ribeiro e hoje eu estou aqui com o Marcelo, que é um produtor audiovisual e ele trabalha com o Podwork Podcast. E hoje ele está aqui para ser o nosso entrevistado do dia. Marcelo, para quem não te conhece, quem é o Marcelo? Eu sou um filho amado de Deus, pai do Emanuel, que tá para nascer. Eu estou casado com a Hillary há um pouco mais de 2 anos. Estou CEO, founder da Podwork, uma produtora audiovisual, como você mencionou. Estou como sócio fundador da Emprego Ideal, uma plataforma de emprego, e também sócio fundador do Instituto Padrão ESG. E nessa vigência, eu estou como tesoureiro, na parte da tesouraria. Eu tenho atualmente 35 anos, residente na cidade de Tremembé. Minha cidade natal é Taubaté. E é isso. Tá vendo, pessoal? 3 empresas. Empresa Emprego Ideal, Podwork e o Instituto Padrão ESG. Então, 3 empresas, mas a primeira foi o Podwork, certo? Certo. Como que a Podwork possibilitou, ela teve algo a ver com a possibilidade dessas duas outras empresas? Sim, foi um pilar fundamental. Por quê? Através do podcast em si, são portas que vão se abrindo. O fato de eu chamar pessoas para vir aqui, conhecê-las e entregar um material de qualidade faz com que elas tenham um sentimento de reciprocidade, ao ponto de surgirem convites. Então, como surgiu a Emprego Ideal, minha segunda empresa? Bem no comecinho da Podwork, eu entrevistei a Brena Bonifácio, que é dona da B-Social, uma agência de marketing. Ela veio acompanhada do esposo dela, o Guilherme Dietrich. Isso passou. 2 anos depois, a Hillary chamou uma outra moça para vir aqui para nós apresentarmos a empresa, que no caso era a Paula. Ela veio acompanhada do esposo, que é o Roberto Carpegiani. Nisso que nós estávamos apresentando a empresa para ela, num determinado momento eu falei sobre parte de lançamento de infoproduto, que está dentro do escopo da empresa, ele se interessou, ele falou, cara, eu tenho um projeto, eu gostaria de explanar isso para você e ver se faz sentido para você levar isso adiante. Quando ele falou para mim sobre o projeto, ele falou, eu preciso de um programador. Você conhece alguém? Eu falei, eu conheço. Eu conheço. Vou fazer o convite. Fiz o convite, nós sentamos, tivemos várias reuniões, decidimos, vamos criar uma empresa. E nesse momento para mim foi assim, foi mágico. Caramba, descobri uma outra ferramenta do podcast em si, que é criar novos projetos através do podcast. E, obviamente, o Instituto também aconteceu dessa maneira. Eu tive o prazer inenarrável de entrevistar você. Verdade. E é uma área, a parte da química em si, é uma área que eu não domino. Tá bem fora do meu escopo. Mas eu gosto de entender como é que funciona as coisas, como você criou, e a gente falou sobre a sua história e tudo mais. Passou-se algum tempo, e aí você veio com uma proposta. E falou: você gostaria de participar do ESG, de um projeto ESG, implementar o ESG dentro da sua empresa? E eu não faço ideia do que seja, mas vindo de você, meu, eu topo. Porque eu acredito naquilo que você fala. E aí você começou a me explicar o que era o ESG, qual era a importância dele para minha empresa e como eu conseguiria obter resultados aplicando. Eu falei, beleza.
Eis que a conversa tomou outros patamares e você veio com uma proposta de nos tornarmos sócio-fundadores de um instituto. Eu aceitei na hora também, sem pensar muito sobre o que que era, o que que eu teria que fazer. Mas são coisas novas, são desafios e são oportunidades que aparecem. Então, meu critério foi, se tá vindo da Paola, isso é uma coisa boa. Se ela tá precisando de ajuda, eu vou ajudar ela. E mais pra frente, conforme a gente foi conversando, eu vi como isso poderia me ajudar e ajudar a minha empresa. Legal. Acredito que tudo acaba sendo uma troca, né? E também aproveitamento das oportunidades que vão passando, né? Eu acho que se você não tivesse dito sim lá atrás para o emprego ideal, dito sim para o instituto, claro, que me ajudou muito, né? Hoje você é peça fundamental ali do instituto, né? Você não teria hoje 3 empresas para tomar conta, né? Mais trabalho, mas também tem a parte boa, né? A parte de todo know-how que traz para você, agrega o trabalho bom que você já vinha fazendo com a Podwork, né? É, deu para ver, tá claro que você gosta, adora desafios, né? Coisas novas, aprender coisas novas, nossos desafios. Acho que entrevistar também é um desafio, né? Tô ao contrário aqui, tô aprendendo muito com você desse outro lado e eu vejo quão desafiador é, né? Então, você é uma pessoa que gosta de desafios. Qual que é o desafio de uma produtora audiovisual e o ESG? Você falou que o primeiro convite foi para implementar o ESG numa produtora audiovisual. Para quem quer implementar o SG numa produtora audiovisual, isso é possível? É muito desafiador? Como que é? É possível, é plausível, é divertido, desafiador, instigante e emocionante. Primeiro, a pessoa tem que entender o que é o ESG para ela começar a ter uma noção um pouco maior do como e onde implementar isso. Então, quando você começou a falar para mim, a parte do E, a parte ecológica, pô, você usa muita energia. Então, como economizar energia? Isso impacta o quê? No financeiro. Que, no fim das contas, como somos uma empresa, nós pensamos em cada vez mais ter lucro para que ela cresça saudável. Parte social, trazer pessoas, dar voz a outras pessoas. Isso foi sensacional, porque dali eu comecei a produzir outros podcasts. Então eu já tenho 3 podcasts femininos sendo executados aqui dentro da empresa. Que também, aí eu fiz o processo inverso. Ao invés das pessoas me chamarem para ser sócio delas, eu chamei pessoas que passaram aqui para se tornarem minhas sócias. Então Legal. eu juntei uma coisa na outra. E a parte da governança, que é cursos, especialização, aprender e metrificar isso. Ao longo do ano, quais são os cursos que você realizou? O que que você aprendeu com isso? Quais são os números? Porque no final do ano existe a apresentação de resultados, que eu tive o prazer de presenciar a escolinha de futebol e ver como que funciona. Então, pensa, a produtora audiovisual, ela produz material digital, esse material ele é distribuído e isso gera um impacto, alcance, tempo de tela, visualização, e isso tudo sendo metrificado, no final do ano você consegue apresentar para outras pessoas, até pensando em aquisição de patrocínios, aumento de autoridade, uma satisfação pessoal, você saber, caramba, eu fiz tudo isso. Ou no caso, fizemos tudo isso durante o ano. Então, sim, é possível aplicar o ESG e é muito importante.
Eu acredito que às vezes as pessoas olham e pensam como um custo, né? Qual é o custo disso? Quanto que isso vai custar para mim? E acredito que também que acho que o olhar não é por esse caminho, né? É qual o retorno, o impacto que isso vai trazer e qual o retorno disso para minha empresa, né? Para o local onde eu trabalho, tudo Uhum. mais. E deu para ver que virou como se fosse uma teia, né? Você foi replicando, acabou surgindo outros podcasts e atingindo outras pessoas. Também é visível que a parte de networking, o quanto ela muda as pessoas, ela muda o negócio e ela proporciona, acho que mais visibilidade, mas também mais conexões e mais oportunidades. O que que é o networking para você e qual que é a importância dele? Boa pergunta. Networking, uma coisa que eu amo fazer é o networking. Bom, networking, pra mim, é conhecer pessoas a fundo. E não simplesmente pegar um cartão ou trocar um WhatsApp. Quando eu faço um podcast, eu trago a pessoa aqui, eu pesquiso sobre a vida dela, para eu saber quais são os valores, como ela pensa, se aquilo está de acordo com os meus valores. Dali em diante, eu começo a fazer negócios com ela, oferecer projetos. Então, passa a ser uma conexão real, uma conexão profunda, que vai gerar resultado. Conhecer por conhecer não adianta. Ao ponto de que você chegar para fazer uma proposta para mim de sociedade é uma coisa muito séria. Você não sai oferecendo sociedade para qualquer pessoa. Não, Não, tem como, né? entendeu? Aham, É atirar no escuro. sim. Envolve muita responsabilidade. Então, o networking, para mim, é isso. E a importância dele é essa. Quando você começa a conhecer as pessoas de uma forma mais íntima, essa conexão ela se torna real. Sim. Na verdade, às vezes tem muita gente que quer fazer network de forma diferente, né? Eu vou num evento e vou sair lá querendo que todo mundo compre de mim. E não é, às vezes a gente participando, né, de associações e vários lugares que tem muito, promovem esses eventos, você acaba vendo que às vezes você tem vários, todo mundo querendo vender, mas ninguém ali é o que vai comprar e ninguém querendo conhecer. Então, isso que você falou de conhecer verdadeiramente primeiro, antes de você vender ou propor algo, é muito importante. Olha, eu vou dar um exemplo bem palpável para as pessoas, né? Funciona da seguinte forma, ó. Eu entrevistei, fiz o convite para Natália Rico. Ela tem o movimento Mulheres à Obra. Na época ela não tinha isso, salvo engano. Ou estava no comecinho. Mas não tinha. Ah, ela já tinha, mas não tinha um instituto. Já tinha o movimento Mulheres à Obra, mas não tinha um instituto. Fiz o podcast com ela, foi sensacional. Ela me convidou para cobrir outros eventos dela. Fomos, cobrimos o evento. No último evento que nós realizamos com ela, estávamos cobrindo o evento. Ela mencionou nosso nome em cima do palco. No momento em que ela fez isso, e agora vocês vão entender o porquê do network efetivo ali, real. No momento em que ela falou, todo mundo olhou pra gente. Então, se eu tivesse que ir de um em um, falando: Oi, eu sou fulano de tal, eu faço isso, a probabilidade da pessoa, ah tá, beleza, obrigado, e descartar é muito alta. Mas a partir do momento em que a pessoa central do evento fala sobre você, você sai de desconhecido para uma pessoa conhecida e a sua autoridade ali, ela aumenta naturalmente, sem você precisar abrir a boca. Tanto é que desse, desse evento vieram outras duas conexões muito importantes para nossa empresa. Uma já aconteceu, foi um podcast, e a outra será um podcast que É. acontecerá amanhã. Nossa, legal. Então acaba sendo que o network ele virou estratégia.
né? Virou Exatamente. estratégia, mas uma estratégia consciente, de uma estratégia de ser verdadeiro também. Você vê essa estratégia no Instituto Padrão SG? Vejo. A começar pelos integrantes. Então, o instituto ele foi formado atualmente por 9 pessoas. 9 pessoas de diferentes áreas, de diferentes cidades. Então, só ali a gente já tem um alcance maior. Cada pessoa ela é especialista na sua área. E isso ajuda muito. Por quê? São diversas frentes. Tanto é que o podcast aqui que a gente está fazendo é uma delas. Então você pensa, você tem 9 ecossistemas girando em torno de um mesmo objetivo: democratizar o ESG. Eu acho isso fundamental. Fora isso, temos as redes sociais. São 9 redes sociais dos integrantes, fora as outras redes sociais que vão aparecendo conforme os projetos vão acontecendo. Essa questão da visibilidade eu acho fundamental. Então, aí a questão do networking, visibilidade, tem também agora o movimento ODS, que é algo totalmente novo também, que já está entrando dentro do ecossistema aí do Instituto Padrão ESG. Uhum. Só que dentro disso, como você disse que já é estratégia do Instituto, né? Essa parte de network não é o Instituto sozinho, já é o Instituto em parceria com a Unital. Então, para o movimento que é um movimento nacional, como você vê esse movimento ODS entrando para o Instituto com parceria com a Unital? Como que você vê tudo isso? Tá, vamos lá. Networking de novo, por quê? Quem chegou até a Unital primeiro? O Instituto. E quem foi que fez essa reunião? A pessoa que fez essa reunião com a Unital? A Ana e a Annelise. Pois é. Então são 2 pessoas que têm uma influência ali dentro, a ponto de que a instituição aceita. Por uma instituição aceitar ter o nome dela vinculada a outra instituição, é porque tem valor. Uhum. Não é, seria dar um tiro no pé a instituição que já tem um nome a ser zelado se unir com qualquer pessoa. Não é. Bom, pelo menos acredito eu que a Unital pense dessa forma. Sim. É estratégico porque você está começando um movimento aonde você já está associado com uma empresa que tem lastro. Então, tudo que fizermos será visto com bons olhos. Dificilmente, se fizéssemos sozinhos, o processo, a curva, seria muito dificultosa. Então, por isso que é a vantagem de você estar associado a outras instituições. Sim. E acho que muito acaba gerando em torno ali da mídia, das redes sociais, e acaba sendo o trabalho de uma produtora audiovisual. E dentro disso, agora a gente tem também, pensando aí mais para frente, no dia 25 de abril vai ter a conferência livre das ODS, né? Que vai ser feito pelo Instituto, pela Unital, vai ter a primeira conferência livre de Taubaté, conferência livre de ODS, um evento que provavelmente o Instituto vai cobrir e entra a produtora audiovisual, Marcelo ali dentro do Instituto. Depois disso, dia 28 de abril, tem um outro evento, que é o primeiro encontro de Química e Laboratório do Vale do Paraíba, que vai ser promovido pela Chain Skills e pela empresa analítica, com apoio do Senai e do RIT. Então, é um outro movimento também que vai ser coberto pelo Instituto Padrão SG, com aí o desafio, né, de implementar o SG num evento. Então, são dois eventos diferentes em que a produtora audiovisual vai estar totalmente ligando aí esses dois eventos ao Instituto e realizando isso. Quais são os desafios de ser uma produtora audiovisual pensando no ESG e trabalhando para eventos distintos, mas conectando tudo ao ESG? Perfeito. Vamos lá. Desafios nisso daí.
a questão técnica em si, porque por mais que sejamos uma produtora audiovisual, temos as nossas limitações, os nossos desafios, certo? Agora, pensando no ESG dentro disso, hum, não sei, não saberia te responder. Me ajuda a formular essa Vamos resposta, reformular a jovem. pergunta. Vamos lá. Pensando aí, o ESG, a Uhum. produtora audiovisual. Quais são os desafios de uma produtora audiovisual de promover eventos e pensar no ESG ao mesmo tempo? Tá bom, beleza. Perfeito, melhorou. Promover o evento, certo? Para quem estaremos promovendo esse evento? É pessoas que já conhecem a ESG? São pessoas que não conhecem o ESG? São pessoas que já atuam com o ESG há muito tempo? Então, primeiro de tudo é definir o público-alvo. Ah, definir o público-alvo, qual será o material que será disponibilizado para fazer essa divulgação? Vai ser vídeo? Será podcast? Vai ter tráfego pago? Sim ou não? Quanto que vai ser utilizado de tráfego pago? Para onde vai ser direcionado isso? Ahn, no dia do evento, vai ser utilizado o telão? Parte de áudio, tem microfone? Aonde vai ser o local? Então, você está produzindo o evento, certo? Quais são os níveis de dificuldade que você tem? Se você só está cobrindo o evento, aí você tem qual é o material que eu vou levar, quantas câmeras eu vou estar utilizando, vou precisar de mão de obra para estar operando câmera? Se sim, quem são essas pessoas? São pessoas que já trabalham comigo ou eu vou contratar, vou terceirizar isso? Quais são o. Ai, caramba. Vou precisar levar o computador para fazer um trabalho ao vivo? Por exemplo, vai rolar um podcast ao vivo no evento. Eu preciso ter uma estrutura pronta. Preciso pensar nisso. Vai ser fechado esse evento? Por quê? A gente está num ambiente controlado, um ambiente quieto. Uhum. E você está dentro de um evento, é gente falando o tempo todo. Então, as paredes dali tem que ser de vidro reforçado. Para quê? Para tentar segurar o máximo do áudio. Vai usar o projetor? Sim, não. Então, esses são os desafios ali em questão dessa parte de produção, certo? Parte, vamos lá, ecológica. Qual é o tipo de motor que eu vou estar usando? Eu vou de carro, eu vou alugar um Uber ecológico para transportar isso daí. Eu vou estar queimando combustível para chegar lá. De algum jeito eu tenho que chegar. Ou então eu vou usar um carro elétrico. Enfim, metrificar isso. Parte social disso aí, vamos lá. Quem são as pessoas? Vai ter espaço para as mulheres falarem ou não? Ou outras minorias para elas estarem colocando a sua perspectiva em pauta. Produção para a parte de governança. Quem serão os palestrantes? Aquilo que eles estarão falando, quais serão os temas, definir bem quais são os temas, se está de acordo com a proposta de quem está organizando ou não. Essas são as partes desafiadoras também. Certo. É, Hum, é que você falou várias coisas, vários pontos que eu achei muito interessante, porque quando a gente pensa ESG, como você disse, o nosso grupo ele é bem misto. Tem pessoas de várias áreas. sim. Só que a maioria da área técnica. E aí, quando você pensa em área técnica, você já pensa no ESG, as metrificações, o relatório, nessas coisas. Vamos fazer a horta tal, que espécie eu pego para a horta que eu não pego. Não, vou fazer compostagem. Mas quando você pensa no evento no geral, nas coisas no geral, na produção no geral, a gente não tem essa visão e não tem essa noção. Então, às vezes, quando eu pergunto, né, eu falo assim, vou fazer evento tal, vamos fazer evento tal. Aí você vem com as perguntas: quantas pessoas?
Para quem que é o público? São coisas que geralmente a gente não pensa. Uhum. Então, daí vem a importância e daí o fato de uma produtora audiovisual ser uma das chaves do Instituto para que ele acabe crescendo e acabe performando de uma melhor forma, né? Porque senão você vai ter várias pessoas com assuntos técnicos, mas você não vai conseguir transmitir esse conhecimento, você não vai conseguir atingir o público, né? Daí vem um outro projeto nosso, que é a parte de também receber institutos e associações para também ter o espaço deles para gravar, assim como a gente, né? Ter esse lado. O que seria esse projeto? Bom, nada grande se constrói sozinho. Se a nossa ideia é democratizar o ESG, nada melhor do que dar palco para outras pessoas que já estão há mais tempo no mercado, para outras pessoas que estão começando, mas que também querem fazer isso, porque no fim das contas, o objetivo é transformar o planeta, certo? O objetivo do ESG é esse, transformar o planeta para as futuras gerações para algo bom. Então, se a gente quisesse ter todo o holofote só para nós, como os donos da verdade, não daria certo. Não daria certo. Então, essa é uma ideia muito boa, abrir espaço para as outras pessoas virem falar. Ó, eu quero fazer um podcast porque eu quero falar sobre o ESG na minha empresa. Eu quero trazer outras pessoas para falar. Eu quero falar sobre o ESG, só que do meu jeito, da minha perspectiva, apresentar os meus resultados. Então, aqui é um espaço aberto para isso. Isso é legal também porque o ESG, como ele tem vários pilares, às vezes tem movimentos que não do ESG, mas que cabe dentro de um ou outro pilar e acaba englobando ali dentro debaixo do nosso guarda-chuva, né? Tem movimentos que é sobre lixo zero, tem movimentos que é só sobre a água e por aí vai, né? Então acaba entrando dentro ali do ecossistema do ESG. Hum. E isso vem muito da questão de ser uma associação, ser uma organização sem fins lucrativos, que é algo totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver como empresa. Como foi para você participar de uma organização sem fins lucrativos? Foi a primeira vez? Como que você se sentiu? Olha, eu vou ser bem sincero mesmo. Eu. Deixa eu até tomar uma água, que agora é polêmico, tá? Pra falar a verdade, eu sempre tive preconceito. Eu sempre odiei qualquer tipo de ONG, essas coisas assim. Eu não curtia por quê? O referencial que me vinha era que ONG burlava, ONG roubava dinheiro, ONG. E existe as que fazem isso. Quando surgiu pra mim a proposta, eu olhei assim e eu pensei, tá, vamos ver o que que acontece, né? Vamos ver por dentro como que funciona um instituto sem fins lucrativos. E você começa a ter essa noção de que se você criar algo para o bem, você consegue fazer o bem da mesma forma que você pode fazer o mal. Qualquer coisa que a gente crie, a gente pode usar tanto para o bem quanto para o mal. Ao ponto de eu pensar assim, caramba, são 9 pessoas que nunca se viram praticamente. E a gente vai ter que construir algo ao longo do tempo que perdure. E uma outra coisa que me deixou muito surpreso é o fato de que uma vez que um instituto ele se cria, ele não é para nós. Ele é para a sociedade, ele é pro nosso Brasil, pro nosso mundo. Se porventura feche, entre em falência, tenha que fechar, tudo que o instituto arrecadou é distribuído em outros, para outros institutos. O instituto não é nosso. As pessoas que estão no instituto, elas podem sair dele e entrar outras. Então, isso aí eu acho sensacional. Por quê? Quando a gente cria uma empresa, ela é nossa, é o nosso xodó,
o nosso filho. Quando se cria um instituto, é como se esse filho ele já tivesse adulto e ele tá no mundo. A gente cria filho pro mundo e ele vai pro mundo. Então, criou-se um instituto para a sociedade. Isso aí eu achei sensacional. A parte do sem fins lucrativos, quando a gente fala, né? Existe a parte da remuneração. Como que a gente é remunerado? A gente faz um evento, precisa de dinheiro para fazer as coisas acontecer. E aí a gente vai e busca patrocinadores. Aí os patrocinadores vêm e falam, pô, eu quero apoiar essa ideia. Eles colocam dinheiro no instituto e esse dinheiro é revertido para aquilo que precisa ser feito no evento. E o instituto ele não pode ficar com o dinheiro. Ele tem que prestar contas daquilo. Tem que ser transparente, que é uma outra coisa que eu achei sensacional. Prestação de contas à sociedade e para os próprios membros. Por quê? Principalmente agora que eu estou na parte do financeiro, vai chegar um determinado momento que haverá uma reunião e falar, tá, a gente arrecadou quanto? Ah, X. Quanto desse dinheiro foi revertido para as causas que nós estaremos fazendo? X. E o dinheiro tem que, a conta tem que fechar. Então, assim, para mim foi uma coisa que me alegrou os olhos. Ah, legal, de uma pessoa que odiava um sistema, foi totalmente o oposto quando você viu por detrás como funciona. Lógico, como você disse, tem alguns que não deve funcionar tão correto assim, mas para mim também foi algo novo. Para mim também isso foi legal e o marcante para mim foi a mesma coisa que o seu. Para mim o marcante foi, estamos construindo algo para a sociedade, algo que não é meu. Então, isso para mim foi totalmente desconstrutor, assim, de ideias que eu tinha também, que eu não imaginava que era dessa forma, não imaginava que era tão organizado assim. E como você disse, o dinheiro, ele é o que tem ali é para reverter para ações para a sociedade e para o instituto se manter. Não é das pessoas, né? Tipo, ai, tem tanto lá, eu posso pegar para mim, não posso. Eu posso prestar serviços para o instituto e ser remunerada por esse serviço desde que eles sejam justificados. Não é qualquer coisa também, ah, vou fazer isso aqui. Não, tem que ser justificado, tem que ser um evento, tem que ser uma ação. E isso para mim também foi incrível ver. E realmente trazer isso para a sociedade é você ver que está totalmente conectado ao ESG. Eu não consigo ver o ESG de outra forma a não ser como forma de uma associação. Eu não sei se você vê dessa mesma forma também. Hum, no fim das contas, todos somos uma associação. Se a gente for parar para pensar, tudo aquilo que eu faço, eventualmente haverá impacto na sua vida ou na vida das pessoas que estão mais próximas a mim e vice-versa. Então, tudo que a pessoa faz tem um impacto. Quando nós nos juntamos, o impacto ele se amplia. Então, quanto mais tiver pessoas com essa mentalidade, melhor é. Ah, significa que eu preciso entrar para um instituto para isso? Não. Mas você pode fazer isso dentro da sua casa. Vai ser perfeito? Não, eu erro em um punhado de coisas, gente. Entendeu? Mas eu sei os meus erros. Por exemplo, parte de separar lixo. Um exemplo bem prático. Eu preciso melhorar nessa questão. Mas conforme eu vou aprendendo ali, as coisas vão se encaminhando. E a mesma coisa para quem estiver assistindo. Começa aprendendo, vê o que você pode fazer e começa. É. E tem outras formas também, né? Ah, mas eu não tenho tempo de ajudar. A pessoa pode ser um associado que ajuda a gente na causa. Ah, não, mas então eu vou ajudar na causa. Então, vou ser associado só para ajudar e eu vou destinar R$ 30 por mês, né? Que é o valor nosso do associado, para poder ajudar que outras pessoas façam o que eu não consigo fazer. Ah, mas eu quero fazer também. Quando tiver projeto que seja da minha área, eu quero. Daí pode ser um associado efetivo. Além de pagar os R$ 30, a gente também recebe o currículo da pessoa aparecendo projetos. A gente pode englobar essas pessoas nos projetos. Ah, mas eu não quero pagar nada, mas eu quero ajudar.
pode ser voluntário. Então, pode ser voluntário e participar ali das ações. Então, tem N formas, além de você fazer na sua casa a sua parte, tem essas formas também de estar ajudando o Instituto e fazendo a sua parte ali, ajudando o Instituto, sendo um associado ou sendo um voluntário. Mas falando ainda de instituto, organização sem fins lucrativos, você tem a parte de que o instituto, ele é de todos os membros ali, ele é da sociedade, e aí isso interfere em tomadas de decisão. Quando você tem a sua empresa, você tem lá o dono da empresa, às vezes você tem diretor, você vai ter escalas ali. Diretor, gerente, coordenador, quem é da produção, mas quando você tem o instituto, é como se todo mundo ali tivesse voz, todo mundo, como não? Todo mundo ali tem voz e tem direito a opinar, discordar, tudo tem que ser votado. Como que é para você trabalhar com diferentes opiniões quando todo mundo tem direito a voto, veto, decidir as coisas? Vivemos na democracia. Então, esse é um exemplo prático de democracia. Todo mundo tem o direito a voto. Quer dizer que todo mundo vai votar? Às vezes sim, às vezes não. Depende, certo? Como que eu vejo isso? É interessante porque são cabeças diferentes pensando. Ou pelo menos, na maior parte das vezes, deveriam estar pensando. Existem as pessoas que elas entram para o instituto e elas não enxergam aquilo como sendo algo delas. Ou como até onde eu consigo fazer algo por isso? Quais são as minhas responsabilidades referente a isso? É desafiador porque se quando as pessoas elas entram, e agora eu tô falando para quem normalmente é dono de empresa, e isso, gente, é porque eu tenho pouquíssimo tempo dentro do instituto, essa é a minha perspectiva de agora. Pode ser que eu mude a minha opinião? Pode, mas de agora é o seguinte: você entra num local aonde você não toma todas as decisões sozinho. Ah, eu quero fazer não sei o quê. Beleza, vai para votação. Ou, e aí também depende bastante da parte das cláusulas lá, enfim, do Estatuto. estatuto, isso, gente, o estatuto. O estatuto, ele dita as regras do instituto. Às vezes você, no nosso, por exemplo, você tem a liberdade na sua área de executar. Então, você pega, você se propõe a fazer alguma coisa, Você pode executar aquilo lá. vai lá e faz, apresenta. Por quê? Na empresa, você é cobrado por você mesmo. Na hora que você chega na frente do espelho, se você teve bons resultados, parabéns, mérito seu. Se você teve maus resultados, parabéns, o erro foi seu. No instituto, além de você ter que olhar para o espelho, você ainda vai ter 8, 9, 10, 12, 16, enfim, quantas pessoas estiverem ali dentro, te questionando. E aí, você não fez? Por que você não fez? Verdade. Certo? Então, é desafiador você entrar em uma organização aonde não é só você sozinho. É você ter diversos outros sócios com tomadas de decisão, com perfis comportamentais diferentes, qualidades e defeitos diferentes. Eu também tenho as minhas qualidades e os meus defeitos. Procuro me policiar para entregar bons resultados, mas é desafiador e ao mesmo tempo é instigante, porque novas pessoas, novas conexões neurais, novos lugares, novas experiências. Essa é uma máxima que eu gosto de seguir. Conforme a gente vai conhecendo novas pessoas, a gente consegue ver diversas situações de ponto de vista diferente. Então, pô, eu tenho uma ideia, aí você vem e você agrega essa ideia. Às vezes até me confrontando com aquilo. Fala, putz, eu acho que não é desse jeito. Faz de outro jeito. Por quê? Ah, por causa disso, disso, disso. Então, é legal.
você tá junto com essa galera assim, você vê as coisas acontecendo. Por exemplo, o podcast aqui é um exemplo bem prático disso. Tá, eu entrei. O que que eu consigo agregar com aquilo que eu faço, com a minha expertise? Eu consigo criar um podcast. Beleza? Consigo conversar. Consigo dar espaço. Consigo fazer com que as pessoas venham, com que outras pessoas conheçam. E cada um tem isso dentro. Ou pelo menos deveria ter. O que que eu faço com maestria? E fazer. É uma outra máxima que eu também sigo, que é: faça tudo como se fosse para Deus, com excelência. Então, meu, se você tá ali, é 110, é 200%, mete a cara, vai, faz, resolve. Porque no dia que tiver a reunião, você vai ter que falar. Não tem onde se esconder. Não. E aí são várias pessoas cobrando você daquilo, várias pessoas conversando sobre aquilo. E como você disse, se você tem 9 pessoas, todas elas estão focadas no mesmo objetivo, cada uma com a sua expertise, se todo mundo se dedicar, a chance disso dar certo é muito grande. Porque você vai ter N coisas diferentes ali, N projetos, áreas para fazer, coisas diferentes para ter. Então, isso é bem legal, é bem desafiador, mas é sua cara ser desafiador, né? Você falou de um outro ponto também, que é interessante, que é para quem estiver assistindo, é, pô, eu quero colaborar, certo? Uhum. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho tempo, mas eu tenho recurso financeiro. Funciona. Por quê? Podcast gera custo, criar eventos gera custo. A maior parte dos movimentos que fazemos tem custo para alguma coisa. Seja para imprimir um folheto informativo, seja para translado para algum lugar. Então, você ser feliz, pessoa consciente, quer se tornar um colaborador? Você tem esse espaço. Ah, pô, eu não tenho dinheiro, eu quero ajudar com o meu braçal. Vem. A gente estava falando de networking, né? Eventos desse tem gente de um montão para você se conectar. Tanto é que, ó, como é muito legal. Eu indiquei você para Natália, Foi. você foi, fez conexão, foi para outros eventos, conheceu outras pessoas, fez. E acaba sendo um círculo. Por É. exemplo, você me indicou para a Natália, eu conheci ela. Aí eu comecei a implementar o ESG no instituto dela, né? Que está em andamento ainda. Mas aí a gente já tá vendo algumas coisas. De lá, ela me convidou para outros eventos. Eu fui nesses eventos, conheci pessoas que eu trouxe pro instituto. Então, acaba se tornando um ciclo, né? Uhum. De várias pessoas. Por exemplo, a Annelise, eu conheci no evento da Natália e veio pra cá. Tinha a Maria, que estava antes com a gente, conheci no evento da Natália. Então, é um ciclo. Você vai conhecendo mais pessoas e aquilo vai agregando, né, valor e tornando aí coisa algo maior, tomando outras proporções, que quando você vê, você conhece um monte de gente. Então, para mim também, o network, acaba sendo um dos principais pilares para quem quer se desenvolver, para quem quer crescer, para quem quer fazer algo, qualquer coisa que você quer fazer, não dá para fazer nada sozinho. E você só vai conseguir quando você conhece pessoas e aí você vai agregando junto com essas pessoas e vai criando seu caminho. Mas isso não significa ser uma pessoa interesseira, né? Que daí também não adianta você só querer para você e você não entregar nada de valor para ninguém. Aí você não vai crescer para lado nenhum, né? A pessoa vai fugir de você, ao Cara, contrário. eu costumo falar o seguinte: seja primeiro interessante, depois interesseiro. Isso. E ser interesseiro, ter interesse, é interessante a gente explanar sobre isso, porque quando a gente fala, ah, a pessoa é interesseira, Uhum. normalmente é numa conotação Sim. negativa. Uhum. Mas a pessoa ela ser interessante e ter interesse, ou ser interesseira em algo, é normal, todo Faz mundo é. parte. Todo mundo tem interesse em algo. Por exemplo, ah, eu tenho as pessoas que gostam de ir para mudar o mundo. Existem as pessoas que gostam de ir para
postar uma fotinho no Instagram e falar, olha, tô aqui, tô fazendo e tal. Mesmo que ela não esteja lá com aquela intenção no coração de fazer aquilo, mas só do fato dela estar executando aquilo, Te ajuda? já ajudou, entendeu? Ela executou uma ação que vai beneficiar o próximo. Pode ser que ela não esteja nem aí com o próximo, mas vai ajudar. E o importante é que ela ajude. Sim. É que eu falo o fato de ser na parte de ser interesseira, porque às vezes eu vejo, tem muita gente que pergunta, fala assim, como que eu faço pra mim crescer? Eu quero que o meu negócio dê certo. E aí é onde eu vejo em alguns eventos todo mundo querendo vender, mas ali ninguém quer comprar. E aí, tipo assim, a pessoa já vai no É. evento, tipo assim, eu vou no evento que lá eu vou vender. Eu vou numa associação porque eu vou vender meu produto. Eu vou... E não é esse o primeiro, sabe? É mais no sentido assim, que a venda vem, mas ela vem depois. Porque daí ela vem, isso pensando em empresas, né? Pensando em pessoas que Uhum, querem crescer, sim. pensando na questão da empresa. A venda ela vem, mas ela vem depois. Primeiro vem a conexão, depois vem a venda. Nunca vem, tipo assim, eu vou chegar, aí eu chego lá, por exemplo, eu vou lá na Associação do Comércio e Indústria. Aí eu chego lá e eu falo para todo mundo, ó, vendo isso, vendo isso, vendo isso. Ninguém me conhece. E aí, por ninguém me conhecer, ninguém vai comprar. Ao contrário, eu tenho que ir conhecer as pessoas, elas verem o que eu tenho a oferecer como pessoa, o que eu posso ajudar elas, o que eu posso agregar valor no que elas já têm. Ali elas me conhecem e aí passa a buscar o meu serviço. Então, quando eu falei interesseira, foi mais nesse sentido que às vezes Certo. você vai com o foco só da venda, mas sem criar conexão. E é difícil você vender sem ter a conexão. É o networking que a gente estava falando, né? Volta no network final. Ó, uma coisa muito legal que serve até de dica aí para quem vai para esse tipo de evento, né? Trabalhar o mindset, trabalhar a mentalidade. Que nem você falou, tem gente que vai lá querendo distribuir cartão aleatoriamente e falar compre, 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 compre. Pô, chegou no local, conversou com uma pessoa, vê primeiro qual que é a dor que ela tem, se a sua empresa resolve essa dor. Ou se você pode indicar alguém que resolva essa dor para essa pessoa. Você já está sendo interessante só nesse ponto. Resolve, minha empresa resolve uma dor sua, beleza. A chance de você ser contratado por essa pessoa é muito maior. Às vezes, você pensando até a longo prazo, oferece esse serviço gratuito para ela num primeiro momento. Pô, resolva essa dor aí. Vamos marcar uma call, você me passa uns maiores detalhes. Eu faço isso para você. Por quê? Meu, a chance dela indicar você para 10, 5 pessoas que seja, É é muito maior. E óbvio, depois que você fechou ali a venda, resolveu o problema dela, pede indicação. Entra em contato, faz o pós-venda. Ô, e aí, como é que você se sentiu com o meu serviço, com o meu produto? Supriu sua necessidade? Foi bom? Como eu posso melhorar? Beleza, a pessoa sabe que você tá preocupada com ela. Outro nível de você ir para um evento desse. Você chega lá, conheceu uma pessoa ou um representante de uma empresa, pô, seu produto é interessante, ou seu serviço é interessante. E eu tenho um que agrega com o que você faz. A gente pode criar uma parceria. Não precisa nem ser uma sociedade, pode ser uma sim. parceria só. Ah, eu te indico, você me indica, ou então a gente cria um produto junto. Terceiro, terceiro nível que eu consigo dar de dica para quem vai para esse tipo de evento. Chegou lá, pô, qual que foi o maior desafio que você enfrentou na sua empresa e como você fez para resolver? Pode ser que não seja nem do seu ramo, ou pode ser que seja. Aí dá para aplicar no seu. Exatamente, pô. Você chega ali, você ouve uma pessoa que já tem mais experiência, ou que não tem a experiência, mas resolveu o problema, fala, putz, é isso. Sim. Sabe? Expandir a mente e não ir com aquela sede de ser um hunter. 100% hunter. Sim, já tirando para tudo quanto é lado. Pô, Tem que ter a cara. escuta ativa, foi o que a gente falou esses tempos atrás. Primeira coisa, escuta ativa.
Você escuta, por exemplo, eu tenho N serviços para oferecer, igual você, tem outras empresas, tem a minha empresa, tem o SG, tem o evento do encontro aí de química e laboratório. Eu vou oferecer tudo para todo mundo que eu vejo? Não, tem coisas que não tem interesse para as pessoas. Então é você praticar a escutativa, que daí você fala, opa, de tudo que eu tenho, aquilo ali, isso daqui vai servir para ela. Aí você vai certeiro, a chance de você conseguir uma parceria, de você conseguir fazer algo com aquela pessoa, ou então você conseguir vender até mesmo para aquela pessoa é Uhum, muito maior, porque você já está oferecendo algo que você viu que ela está precisando, você exato. escutou primeiro, né? Então hoje, ó, a gente falou de negócios, empresas, eventos, ESG, falou de tudo um pouco. Que eu acho que o ESG ele é isso, né? Ele tá em tudo por isso, porque ele cabe em todos os lugares, cabe numa produtora audiovisual, ele cabe num evento. E agora que vocês anotaram aí como se comportar no evento, o que fazer no evento, aproveita a dica do Marcelo, quem não viu, volta o vídeo depois de novo, anota e vai no nosso evento, né? Vai no dia 25 aí na primeira conferência livre de Taubaté, do movimento ODS que a gente está trazendo para Taubaté para participar dessa questão ESG, né? Ou quem é da área, vai lá para o encontro de Química e Laboratório, que vai ter no HIT dia 28, e coloque em prática todas as dicas do Marcelo. Quero ver não dar certo e não crescer com isso. Paola, para quem se interessou por esses eventos, como a pessoa faz para se inscrever? O movimento ODS, a primeira conferência livre de Taubaté, o link para inscrição vai estar na bio do Instagram do Movimento ODS de Taubaté, que se chama Movimento ODS Taubaté. E também vai estar no link da bio do Instagram do Instituto Padrão ESG, que também é o Instituto Padrão ESG. Então, nas duas bios tem o link de inscrição do evento da primeira conferência livre de Taubaté relacionado ao movimento ODS que vai ir para o nacional. O que é esse movimento? Esse movimento é ter propostas dentro dos eixos das ODSs para poder pensar em coisas para promover a sustentabilidade, o meio ambiente dentro dos eixos e levar isso como proposta para o Congresso Nacional, na Conferência Nacional de ODS. Então, é algo que você pode dar a sua opinião, outras pessoas podem dar as opiniões, e dentro dessas opiniões, todo mundo acabar mudando algo para o bem do lado de sustentabilidade, ESG, ODS, não só no Brasil, mas também no mundo. Então, é você participar, trabalho de formiguinha, para mudar realmente o mundo na questão de sustentabilidade. O outro evento, que é o primeiro encontro de Química e Laboratório do Vale do Paraíba, é um movimento voltado para indústrias de Taubaté e região e também para profissionais da área. Então, esse evento vai ter a empresa Analítica, que é uma empresa de cromatógrafos, representante da Thermo Fisher aqui no Brasil, que ela vai trazer alguns conhecimentos de novas tecnologias referente à cromatografia, com mini cursos, palestras e também com o apoio do HIT, que é de startup de Taubaté, e do Senai, que também vai estar trazendo algumas palestras voltadas para essa área aí da indústria. Então, se você é dessa área, se você é dessa parte da indústria e quer participar, tem o Instagram EquelabVale, que é @EquelabVale. Lá vai ter no link da bio também tem o link de inscrição. Não conseguiu, não achou nada? Escreve aqui, procura a gente que a gente orienta você. Ó, vamos lá, gente. Eu sei que é muita coisa que ela falou e é muita informação. Eu sei que vocês estão assim ansiosos para entrar. Aqui, para quem tá no YouTube, aqui na descrição aqui vai ter o arroba de todos os Instagrams que a Paola falou. Aí você copia, procura lá, se inscreve e vai ser feliz. Ah, é bem mais prático, ó. Tá vendo? E isso é produtor audiovisual. Aí que vem a parte de ter a mídia, onde ajuda a gente a pegar toda a parte técnica e transcrever aí de forma que todo mundo entenda e que também é a missão do Instituto, né? Democrar o ESG, democratizar a informação. Tem algo que você queria falar que você não falou? Eu amo vocês. Amo vocês de coração. Sabe por quê? Nosso ativo, para quem é audiovisual, nosso ativo mais importante são as pessoas. Se não tem pessoas para assistir, o audiovisual não funciona, não tem sentido. A gente perde o sentido. Sim.
Então, assim, eu espero que essa conversa tenha sido agradável para vocês. Se vocês gostaram dessa, entra no canal aqui, tem outros vídeos sensacionais para vocês assistirem com os outros membros aqui do nosso instituto, cada um falando sobre sua vida, sobre sua área de atuação. E obrigado a você por essa entrevista barra bate-papo. Tá saindo muito bem. Ah, eu aprendi com você, tá vendo? É, como você disse, né, eu já tive aqui outras vezes do outro lado, sendo Uhum. entrevistada aqui pelo Marcelo, mais de uma vez, né? É, já virou. Todo ano eu venho aqui para É contar isso o aí. que se esperava e onde chegamos. Mas agora eu tô aqui do outro lado entrevistando. Gostei muito de ter participado desse bate-papo. Eu agradeço a presença de vocês, de quem estava aqui assistindo. Espero que tenham gostado do nosso podcast de hoje. E a nossa missão do ESGcast é essa: é democratizar o ESG. Espero vocês no nosso próximo episódio. Agora a gente tem mais convidados, tem pessoas de várias áreas relacionadas ao ESG, tá bem interessante. Para vocês terem uma ideia, a nossa agenda tá lotada até julho. Então, daqui a pouco, até dezembro, já vai estar lotado. Então, Isso até aí. julho já estamos com a agenda lotada aí de participantes. Mas espero que vocês tenham gostado e espero vocês no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau!